multas por vacas grávidas, ciência urbana e o novo capitalismo da compaixão. Bem-vindo ao Brasil onde Stephen Hawking virou referência em pecuária e o pequeno produtor é o novo vilão do bem-estar animal. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi sugerido por Entre Aspas Democracia, escrito por Curuminha, revisado e narrado por Gordinho Caipira. Uma juíza do Rio Grande do Sul acaba de descobrir que vacas têm sentimentos. Não, você não ouviu errado. Patrícia Antunes Leitner, armada com a Declaração de Cambridge sobre a consciência animal, aparentemente o novo evangelho do bem-estar bovino, decidiu que Stephen Hawking entende mais de pecuária do que gerações de produtores rurais. A decisão judicial proíbe o abate de fêmeas gestantes e impõe multas de R$1.000 por animal, porque nada diz justiça social como multar quem produz comida durante uma crise econômica. A medida atende uma ONG chamada Princípio Animal, nome que já entrega o nível de sutileza ideológico envolvido. O documento que fundamenta a decisão foi assinado por Stephen Hawking, entre outros cientistas renomados. Agora, com todo respeito ao falecido gênio da física, quando exatamente ele se tornou uma autoridade em manejo bovino? Sua expertise em buracos negros se estende automaticamente para currais? É fascinante como a academia consegue transformar observações óbvias em revelações científicas. Qualquer criança da fazenda sabe que animais sentem dor e medo. A diferença é que ela também sabe de onde vem o bife no seu prato. Mas aparentemente, essa conexão básica entre a realidade e a alimentação se perdeu nas universidades urbanas. A magistrada rejeita argumentos econômicos e culturais, ou seja, tudo aquilo que realmente importa para quem trabalha com pecuária. Economia? Irrelevante. Tradição rural? Obsoleta. Sustento de famílias? Detalhe menor diante da dignidade bovina. Vamos fazer as contas dessa nova ética animal. Uma vaca gestante vale R$1.000 de multa. Um político que desvia milhões paga uma multa equivalente e ainda mantém os direitos políticos. Um traficante que destrói comunidades inteiras pega menos tempo de cadeia do que um humorista contando piadas. Mas agora, o Estado descobriu uma nova fonte de receita: os sentimentos dos animais. É o capitalismo da compaixão, onde cada sofrimento bovino gera caixa para os cofres públicos. Quem precisa arrecadar impostos? Quando se pode monetizar a consciência animal? A criatividade burocrática é impressionante. Inventaram crimes contra vítimas que não podem testemunhar e indenizações para espécies que não têm conta bancária. É o direito animal levado às últimas consequências kafkianas. Existe algo profundamente irônico em urbanistas decidindo como o campo deve funcionar. É como pedirmos para peixes opinarem sobre a aviação. A juíza provavelmente conhece mais sobre a consciência de Stephen Hawking do que sobre a realidade de uma fazenda de gado. Esta é a arrogância típica do meio urbano, acreditar que pode regular atividades que nunca praticou, baseado em teorias que nunca testou. É fácil defender a dignidade animal quando seu maior contato com bovinos é o hambúrguer do delivery. O texto da decisão fala em omissão do poder público na fiscalização. Tradução: o Estado não estava perseguindo suficientemente os produtores rurais. Agora, com multas diárias e obrigatoriedade de atestados de não prenhez, essa deficiência foi corrigida, porque o que o Brasil realmente precisa é de mais burocracia na produção de alimentos. Enquanto isso, nas periferias brasileiras, famílias fazem malabarismos para comprar carne uma vez por semana. O preço da proteína animal já consome uma fatia desproporcional do orçamento doméstico. Mas não se preocupem, agora ela ficará ainda mais cara em nome da consciência bovina. É a filosofia do prato vazio. Melhor não comer do que comer sem ética. Melhor ter fome do que comprometer a dignidade animal. Melhor quebrar produtores rurais do que questionar o novo dogma da sem-ciência. A Declaração de Cambridge pode ter descoberto que animais têm consciência, mas aparentemente perdeu de vista que humanos também têm, e que precisamos comer para sobreviver. Existe uma alternativa simples para essa imposição judicial: deixar o consumidor escolher. Quem quer carne de animais com bem-estar certificado pode pagar mais caro por isso. Quem prefere proteína mais acessível tem essa opção. É o básico do básico em economia de mercado. Mas isso exigiria que os defensores dos direitos animais convencessem pessoas com argumentos, não com decisões judiciais. Exigiria que mudassem comportamentos pela persuasão, não pela força legal. Exigiria que assumissem o custo de suas convicções éticas. É mais fácil criminalizar do que convencer. Mais simples multar do que educar. Mais eficiente usar o braço armado do Estado do que o poder da argumentação. Se vacas gestantes merecem proteção legal especial, onde isso termina? Galinhas poedeiras serão as próximas?
porcos engordando, peixes sendo pescados, a lógica da consciência animal não tem freios naturais. Ela pode justificar a criminalização de toda a cadeia produtiva. Hoje, são R$ 1.000 por vaca gestante. Amanhã podem ser 5.000 por boi abatido prematuramente. Depois da manhã, a própria pecuária pode ser considerada crime contra a dignidade animal. É a estratégia do salame, fatia por fatia, até não sobrar nada. Regulamentação por regulamentação, até inviabilizar completamente a atividade. Por trás de toda essa retórica sobre consciência animal está uma agenda bem menos nobre, a concentração da produção de alimentos nas mãos de poucos. Essas regulamentações não atingem igualmente todos os produtores. Elas são cirurgicamente precisas em favorecer grandes corporações em detrimento do pequeno produtor. Vamos aos fatos. Um frigorífico multinacional tem departamento jurídico, compliance officer e orçamento para contratar veterinários que atestam a não prenhez de cada animal. Para eles, mais uma regulamentação é apenas mais uma linha no orçamento operacional. Já o pequeno produtor rural, ele terá que arcar sozinho com os custos burocráticos que podem inviabilizar completamente sua atividade. A obrigatoriedade de atestado de não prenhez não é um detalhe técnico, é uma barreira de entrada disfarçada. Quantos pequenos produtores têm acesso fácil a veterinários especializados? Quantos conseguem arcar com laudos técnicos para cada animal? Quantos têm estrutura para lidar com a burocracia de um plano de fiscalização elaborado pelo Estado? A resposta é óbvia: muito poucos. E essa é exatamente a intenção. O mais perverso dessa história é que o Estado brasileiro, aquele mesmo que, segundo os estatistas, deveria proteger a livre concorrência, está ativamente criando barreiras regulatórias que beneficiam gigantes do agronegócio. É o capitalismo de compadrio na sua forma mais refinada, usar a força da lei para eliminar competição em nome de causas moralmente irrepreensíveis. Multas de R$ 1.000 por animal representam centavos no faturamento de uma JBS ou Marfrig, mas podem significar a falência de um pequeno produtor familiar. É a matemática perversa da regulamentação seletiva. O mesmo valor nominal tem impactos completamente diferentes dependendo do tamanho do bolso. Esta não é a primeira vez que vemos essa estratégia. Toda vez que o Estado protege alguma coisa, seja animal, meio ambiente ou consumidor, ele invariavelmente cria custos regulatórios que pequenos players não conseguem arcar. Observe como funciona na prática. Grandes corporações têm lobistas em Brasília influenciando a redação dessas leis. Eles sabem exatamente quais regulamentações virão e se preparam antecipadamente. Investem em tecnologia, contratam especialistas, montam departamentos inteiros dedicados ao compliance. Quando a lei entra em vigor, elas já estão adaptadas. Enquanto isso, o pequeno produtor descobre a nova regulamentação quando o fiscal bate na porteira. Não teve lobby, não participou da elaboração, não teve tempo para se adaptar. Restam-lhe duas opções: quebrar ou vender sua operação para alguém maior. Repare no cinismo. As mesmas corporações que financiam ONGs de proteção animal são aquelas que mais se beneficiam dessas regulamentações. É o clássico win-win corporativo. Compram uma imagem sustentável enquanto eliminam concorrentes menores. O pequeno produtor, que muitas vezes tem uma relação mais próxima e humana com seus animais do que qualquer supervisor de frigorífico industrial, vira o vilão da história. Ele, que conhece cada animal pelo nome, que trata pessoalmente dos cuidados veterinários, que mantém práticas tradicionais testadas por gerações, é retratado como o agente do sofrimento animal. Enquanto isso, a produção em massa, despersonalizada, industrial, onde animais são números numa planilha, recebe certificados de bem-estar animal, porque tem protocolos documentados e compliance em dia. A exigência de um plano de fiscalização em 30 dias é outra prova de como essas medidas favorecem grandes players. Quem tem estrutura para dialogar com órgãos estaduais, elaborar planos técnicos e implementar o sistema de monitoramento, certamente não é o produtor que toca sozinho 50 cabeças de gado. Se animais têm consciência e merecem dignidade legal, por que ainda é legal matá-los para comer? Se uma vaca gestante não pode ser abatida por questões éticas, por que uma vaca não gestante pode? Se a vida animal tem valor moral, por que algumas vidas valem mais do que outras? A resposta é óbvia, porque mesmo os mais fervorosos defensores dos direitos animais não estão dispostos a abrir mão completamente da proteína animal. É mais fácil criar hierarquias artificiais de sofrimento do que enfrentar as contradições lógicas de suas próprias posições. É o veganismo de meio termo, centralizar práticas específicas para se sentir eticamente superior sem assumir as consequências lógicas completas de seus argumentos. Essa decisão judicial é sintoma de um país que perdeu a conexão com suas bases produtivas. Um país onde teorias urbanas importadas
tem mais peso do que conhecimento rural acumulado, onde documentos assinados por físicos valem mais do que a experiência de veterinários. É um Brasil onde produzir alimentos se torna uma atividade suspeita, onde trabalhar com animais é crime em potencial, onde alimentar a população é menos importante do que satisfazer a consciência ética de ONGs urbanas. Isso só escancara o quanto o Estado é perverso e só serve como ferramenta de empresários sujos que são incapazes de crescer sem o Estado lhes favorecendo. E é engraçado como os ditos comunistas e socialistas, que tanto criticam o capitalismo, não dizem uma palavra quanto a essa relação promíscua entre o Estado e empresas. E tudo isso só é possível porque vivemos em uma sociedade na qual o Estado tem o poder de criar regras absurdas e antiéticas. Se essa for a direção escolhida, que não reclamem quando a carne sumir dos pratos das famílias brasileiras. Afinal, foi uma escolha consciente, baseada na mais pura ciência da consciência animal. Obrigado pela audiência. Este é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo no nosso site visãolibertaria.com e envie os seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!